Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Denise Oliveira, sou professora de língua portuguesa e hoje eu estou aqui para nós estudarmos uma das principais dúvidas da nossa língua, que é o uso dos porquês. Esta aula eu dedico do primeiro ano do ensino médio que recomendaram esta gravação para que possa auxiliar aí na dúvida de muitas pessoas, né? E para você que está chegando aqui a este canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Espero conseguir te ajudar a esclarecer essa confusão de tantos porquês, né? Que você consiga não enxergá-la mais como uma confusão, e sim como recursos que a nossa língua possibilita, né? Nossa língua tem para você escrever melhor, tá bom? E você também consiga alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais também. Bom, então existem 4 tipos de porquês, né? Então nós temos um porquê sem acento, separado, né? Porquê separado sem acento. Nós também temos o porquê separado com acento. E do outro lado temos o porquê junto sem acento e porquê junto com acento. São simples, gente, muito simples, assim, às vezes as pessoas elas se confundem bastante nessa questão de uso dos porquês, mas existe uma regrinha básica para você saber quando que ele é separado e quando ele é junto. Primeira coisa, toda vez que nós formos escrever uma pergunta, seja esta pergunta explícita, ou seja, aquela que aparece com aquele sinal de interrogação, né? Ou uma pergunta implícita, é aí que as pessoas confundem. Uma pergunta, né, implícita é aquela que traz um questionamento, mas não vem com um ponto de interrogação, ela vem com um ponto final. Então, por exemplo, pergunta explícita, vou começar por ela. Por que você não foi à praia? Por exemplo. Interrogação, né? Tem uma pergunta explícita, clara, está à mostra para todos enxergarem que é um questionamento. Por que você não foi à praia? Por que você não foi à aula? Por que você não foi viajar? Por quê? Né? Olha quantos questionamentos. Minha pergunta ficou muito evidente, muito clara, até porque eu também estou contando aqui com o meu sinal de interrogação. Ok. Pergunta implícita. Agora, presta bastante atenção. Ninguém sabe por que ele não foi à aula. Vou repetir, hein? Ninguém sabe por que ele não foi à aula. Vou fazer uma pergunta para você. Nesta frase que aparece aqui, ninguém sabe por que ele não foi à aula, você consegue enxergar a explicação da ausência da pessoa? Ou seja, você consegue entender por que a pessoa não foi à aula? Nesta frase tem a resposta? Observa. Ninguém sabe por que ele não foi à aula. Não tem resposta, né? Eu estou fazendo uma afirmação de uma dúvida. Ninguém sabe por que ele não foi à aula. Não tenho a explicação dessa dúvida, da ausência da pessoa, né, na aula. Então, isso é um exemplo de uma pergunta implícita, ou seja, a pergunta está escondida ali na afirmação, entende? Por isso que muitas vezes as pessoas se confundem. Então, toda vez que você tiver um questionamento na frase, né? Vou até escrever este exemplo aqui também, ó. Toda vez que você tiver uma pergunta na frase, né? Tiver um questionamento na frase, você vai utilizar este porquê separado e sem acento, ó. Então, vamos lá. Muito bem. Então, agora nós já sabemos que o porquê separado e sem acento, ele pode ser utilizado quando nós estivermos escrevendo perguntas explícitas, ou seja, perguntas que tenham
esse sinal de interrogação, ou perguntas implícitas, quando nós não temos o sinal de interrogação, justamente porque nós não estamos fazendo uma pergunta abertamente, mas nós estamos afirmando que há dúvida naquilo que nós estamos partilhando com alguém, né? Há dúvidas, ou seja, ninguém sabe por que fez isso. É uma afirmação de uma dúvida e não uma pergunta aberta claramente assim às outras pessoas, né? Então, neste caso, que for uma afirmação de uma dúvida, nós vamos chamar de uma pergunta implícita. E ela geralmente, justamente por ser uma afirmação, ela vem ali simbolizada pelo ponto final que nós conhecemos. Esse porquê separado sem acento, ele também pode vir como substituição das expressões pelo qual ou pela qual e suas variações para o plural. Então, por exemplo, o caminho por que vínhamos era claro. Posso substituir esse porquê pela expressão pelo qual, uma vez que eu estou me referindo ao caminho, que está no masculino. Então, vou escolher a expressão no masculino também. O caminho pelo qual vínhamos estava claro. Percebem? Neste caso, eu não tenho uma dúvida, e nem tenho uma pergunta, né? Mas eu fiz uma substituição que fez sentido. Então, eu vou manter aqui o pelo qual ou pela qual, ou substituir pelo porquê separado e sem acento. Combinado? Ninguém mais vai esquecer, né? Agora, nós vamos descobrir como utilizar o segundo tipo de porquê, que é o separado com acento. Gente, este porquê é o mais fácil de todos, né? Às vezes as pessoas pensam, o porquê mais fácil é aquele da resposta, mas na realidade não. Este daqui é o mais fácil de todos. Sabe por quê? Porque este daqui você só vai colocar no final de perguntas implícitas ou explícitas. Ele vai seguir quase a mesma, né? Quase a mesma regrinha do porquê separado que nós acabamos de ver. Só que ele vai ter uma condição especial, ele só vem no final das frases. Só, não existe uma outra condição para ele acontecer, a não ser no final das frases. Então você só vai colocar o acento no porquê separado se ele estiver no final de uma pergunta implícita, lembram que nós vimos? Que não tem o sinal de interrogação, ou explícita, que tem o sinalzinho de interrogação. Então, por exemplo, ele foi viajar? Ninguém sabe por quê. Ele foi viajar? Ninguém sabe por quê. Vejam, eu continuo sem ter uma resposta para o motivo de alguém ter ido viajar. Mas o porquê agora só vem no final da frase. Então, neste caso, ele vai ser acentuado. Mesma coisa se eu fizer uma pergunta explícita. Exemplo: você não foi à aula? Por quê? Então, neste caso, o porquê ele também virá com a acentuação, porque ele está no final da frase. Pronto, é apenas essa condição, tá? Ele vai aparecer ao final de perguntas implícitas ou explícitas, não tem outra situação. Você gravou bem aí o que nós acabamos de estudar sobre perguntas implícitas e perguntas explícitas? Isso para você vai ser mamão com açúcar, né? Vai ser maravilhoso, tá bom? Então fica aí gravado. Segundo tipo do porquê. Vamos para o terceiro, aquele que todo mundo lembra, né? Quando nós falamos, vou até mudar de cor, né? Tinha colocado lá no impressinho. Quando todo mundo fala, professora, eu sei aquele porquê junto, como quando que eu coloco. Esse daí todo mundo lembra, né? Que bom! É o porquê
porquê da resposta, né? Todo mundo fala assim, é o porquê da resposta, né? Uma explicação, exatamente. Ele vai equivaler a uma explicação. Equivale a uma explicação. A uma justificativa. Ok? Então, por isso, é muito comum você conseguir fazer a substituição deste porquê junto e sem acento por conjunções explicativas. Por exemplo, pois, já que, uma vez que, visto que, e assim por diante, tá? Você consegue fazer a substituição tranquilamente na frase. Então, exemplo, ele não foi à aula porque teve uma consulta. Então, eu consigo agora saber o motivo daquele cidadão não ter participado da aula, porque ele teve uma consulta. Então, há uma justificativa, uma explicação. Ele não foi viajar porque tinha outro compromisso, ok? Porque junto, né? Sem acento. Ele não foi viajar uma vez que tinha outro compromisso. Ele não foi viajar visto que tinha outro compromisso. Ele não foi viajar já que, né? Tinha outro compromisso. Então, fica a dica do porquê junto, sem acento. Esse é o mais simples, né? Também, como todo mundo lembra aí. Esse é o que todo mundo mais lembra, né? Porquê da resposta. Então, esse porquê junto e sem acento. Vamos então ao último porquê, professora. Só sobrou um, não é verdade? Vamos ver o que ele vai nos dizer. Então, se eu já tenho porquê para pergunta implícita, porquê para pergunta explícita, já tenho porquê de resposta, e o outro porquê, então, é para quê, né? O outro porquê é o porquê junto com acento. Este último porquê, ele é chamado, também conhecido, né, como um porquê substantivado. Sabe o motivo? Antes dele, sempre tem um artigo masculino, ou no singular, ou no plural. Então, eu vou colocar o artigo sempre antes deste porquê, tá? Se tiver no plural, aí você põe só o S, não precisa colocar entre parênteses, né? Então, se tiver os, aí você já escreve os porquês. Se tiver o, você escreve o porquê, certo? Mesma coisa com o artigo indefinido um. Um porquê. Uns porquês, né? Então, você sempre vai identificar se antes deste porquê existe o artigo. Esse porquê aqui, ele também vai associar, vai fazer uma referência ao motivo, né? O motivo, deixa eu pôr aqui. O motivo de alguma coisa. Ele falou o porquê de sua dúvida. Ele falou o motivo de sua dúvida. Então, este porquê, junto e com acento, equivale a motivo. Todos vão lembrar de tudo agora? Vamos fazer um teste antes de encerrar a aula. Vou falar algumas frases para vocês e eu quero ver se vocês vão acertar essas frases antes de eu colocar aí para vocês as respostas. Primeira frase. Vamos ver. Primeira frase. Passei no concurso porque estudei bastante. Vou repetir. Passei no concurso porque estudei bastante. Qual dos 4 porquês será que eu coloco nesta frase?
passei no concurso porque estudei bastante. Vou dar uns segundinhos para você anotar aí no seu caderno e eu já falo a próxima. Anotou? Vamos para a próxima então. A estrada por que passei estava ótima. Vou repetir. A estrada por que passei estava ótima. Aqueles segundinhos para você anotar aí no seu caderno qual porquê seria nessa frase. A estrada por que passei estava ótima. Próximo. Eu não sei o porquê dessa situação. Eu não sei o porquê dessa situação. Presta atenção na frase, hein? Olha aí, vou repetir. Eu não sei o porquê dessa situação. Qual será o porquê aí? E a última tem duas oportunidades para você colocar o porquê. Por que há tanta desigualdade no mundo se somos todos iguais? Por quê? Vou repetir a frase, hein? Por que há tanta desigualdade no mundo se somos todos iguais? Por quê? Anota aí. Tudo anotado? Vamos conferir então quem acertou? Muito bem! Então quem colocou aí na primeira frase o porquê junto, sem acento, acertou em cheio. Parabéns! Excelente! Passei no concurso porque estudei bastante. Esse porquê está trazendo uma explicação, uma justificativa de eu ter sido aprovada, de eu ter conseguido passar num concurso. Então, eu estudei bastante, por isso eu passei, né? Muito bom. Segunda frase que eu deixei para vocês foi: a estrada por que passei estava ótima. A estrada por quê? E agora, gente, que porquê é este? Será uma pergunta, uma resposta, uma substituição a uma expressão? O que você colocou, hein? Acertou quem colocou o porquê separado. Nossa, é isso, né? A estrada por que passei estava ótima. Muito bem. Por que este porquê aqui? Porque aqui, este porquê equivale à expressão que? Quem foi que acertou? Pela qual. Quem colocou então pela qual? Nota 10. Acertou. Porquê separado? Porque aqui equivale à expressão pela qual. Lembram que nós vimos lá na frente que dá para substituir? Muito bom. Terceira frase. Eu não sei o porquê dessa situação. Eu não sei o porquê dessa situação. O que tem antes deste porquê? Um artigo. Então aqui é aquele porquê junto e com acento. Muito bem. Eu não sei o porquê dessa situação. Acertou quem colocou o porquê junto com acento. E a última frase, então ficou fácil, né? Olha só. Por que há tanta desigualdade no mundo se somos todos iguais? Uma boa pergunta, né? Por que há tanta desigualdade no mundo se
se somos todos iguais? Por quê? Tinha um porquêzinho no final, vocês perceberam? Eu falei que tinha duas oportunidades, né, para colocar o porquê. Então, nós vamos começar com qual é o porquê da pergunta, que vem no começo ou no meio da frase, junto ou separado, com acento ou sem acento. Acertou quem colocou separado e sem acento. Então, começo com o porquê. Gente, deixa eu trocar minha caneta. Separado. Por quê? Porque há tanta desigualdade no mundo. Se somos todos iguais. Aí venha mais um porquê, né? Venha mais um porquê. Por quê? Lembram que nós conversamos? Se não tem mais nada, se o porquê fica no final da frase, é uma pergunta, então esse meu porquê é um porquê o quê? Separado, mas com acento, porque ele fica no final da frase, tá? Então fiquem sempre atentos a essas dicas. Porque junto, sem acento, quando ele vai fazer uma explicação, fazer uma justificativa, pode ser substituído por outras palavrinhas conhecidas como conjunções, também explicativas. Exemplo, pois, uma vez que, já que, visto que, né? Nós podemos fazer essa substituição e vai dar certo. Ó, passei no concurso, já que estudei bastante. Passei no concurso, visto que estudei bastante. Passei no concurso, pois estudei bastante. Deu certo, então, perfeito. Porquê de resposta, né? Porque aí todo mundo lembra porquê de resposta, porquê da justificativa. Segunda frase, a estrada por que passei estava ótima. A estrada pela qual passei estava ótima. Então, eu consigo fazer aqui a substituição pela expressão pela qual fez sentido, então está certo, é o porquê separado, sem acento. Terceiro caso que nós vimos, né? Então, toda vez que o porquê ele estiver antecedido por um artigo masculino, seja esse artigo definido, como aqui no caso do o, ou indefinido, como seria no caso se tivesse a palavra né? Então, esse meu porquê, ele é um porquê substantivado, é um porquê que vem junto e com acento. Eu não sei o porquê dessa situação. Você pode me perguntar assim, professora, mas aí eu não tenho uma pergunta? Sim, nós temos também uma pergunta implícita, né? Nós não sabemos o porquê dessa situação, tem uma pergunta implícita. Mas vai prevalecer aqui a característica desse porquê como substantivo, uma vez que eu tenho antes dele um artigo. Então, se aparecer um artigo, gente, mesmo sendo você pensando, mas é uma dúvida, né? Tem que ser esse porquê junto e com acento. E aqui no último caso, separado, né? É uma pergunta. Nós temos aqui o sinal de interrogação, olha, deixando claro para nós que é uma pergunta explícita. Por que há tanta desigualdade no mundo se somos todos iguais? Por quê, né? Então, por que há tanta desigualdade no mundo se somos todos iguais? É uma pergunta explícita, está evidente com o sinal de interrogação. Então, por isso, meu porquê é separado, sem acento. Vejam, inclusive, que ele está no começo da frase, né? Quando ele vai para o final da frase, mas ele continua sendo uma pergunta, mas ele está no final da frase, não tem mais nada depois dele, além do ponto de interrogação. Então, ele vai ser um porquê separado com acento, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham conseguido aprender o uso dos porquês para escreverem melhor e obterem mais segurança na hora de ter alguma necessidade ali de utilizá-los.
Muito obrigada por terem assistido. Não deixem de assistir aos próximos vídeos. Você vai querer saber mais? Fica ligadinho então no canal, ativa o sininho, curta e se inscreva. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem também precisar dessas dicas para poder ter sucesso aí na hora de escrever, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!